frente, Deus na frente, Deus na frente. Paz do Senhor, juventude, paz do Senhor, meus irmãos. Nós estamos aqui para mais um programa da Superintendência da Juventude. Nós somos a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério de Restauração. Estamos localizados na Avenida Farrapos 312, nossa sede internacional. E o nosso pastor-presidente é o pastor Humberto Schmidt Vieira. Nosso pastor superintendente da juventude é o pastor Adriano Licidônio. E o líder daqui da sede geral em Porto Alegre é o líder da juventude, é o irmão presbítero Tiago Machado. E nós somos os alunos da EFOR que estarão fazendo esse programa hoje. Nós estamos aqui com a participação do irmão Josué Ritter, da cidade de Chapada. Paz do Senhor, irmão Josué. Paz do Senhor, irmão Abner. Paz do Senhor, irmão Braio, que está juntamente conosco. A paz do Senhor a você que está assistindo esta programação. Continue ligado, que Deus tem algo para falar com você nesta noite. Amém. Também está conosco o irmão Brian Lopes, da cidade de Sapucaia. Paz, Senhor, irmão Abner, paz, Senhor, irmão Senhor. Josué, a todos que estão nos ouvindo essa noite, todos os jovens. Amém, glórias a Deus. Nós estamos aqui para falar de temas que estão latentes no nosso ministério nos últimos dias. As mensagens que Deus tem falado com o pastor Humberto. E nós vamos falar sobre esses assuntos, né? Algumas coisas que a gente ouviu no podcast do Ministério Restauração, primeiro podcast, né? E também temas das mensagens do pastor Humberto, que está sendo falado muito e tem nos impactado, tem impactado as nossas vidas, né? Glórias a Deus. E um dos temas é a mensagem, né? A parábola do semeador, né? Que fala bastante sobre a semente, sobre o solo pisoteado, né, à beira do caminho. E o nosso irmão Josué estará lendo essa passagem agora e depois a gente estará discutindo sobre esse tema. Amém? Amém. Vamos Vamos estar abrindo, então, nossas Bíblias em Lucas. Lucas, capítulo 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola: Eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Glórias a Deus. E também uma outra passagem que o irmão Brian estará lendo, também a gente estará falando sobre essa passagem. Então, Brian? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 18, versículo 18. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabeis os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse-lhe: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era homem de muito riquíssimo. Amém, glórias a Deus. Então nós estaremos falando nessa noite sobre esses temas. Nesse momento, primeiro eu gostaria de chamar os irmãos, o irmão João Silva, também aluno da EFOR, e a irmã Emanuele, que estarão louvando a Deus, né, para iniciar esse programa. Amém? Glórias a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente,
Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Glórias a Deus. Aqui está a irmã Emanuele e o irmão João Silva. Paz, Senhor. Os irmãos estão com a oportunidade para louvar a Deus. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas, guerras pra travar. Tem um leão tentando me matar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Tua flecha pode me lançar. Tô de passagem, sou separado, Deus já me comprou. Não voltarei ao velho homem, sou nascido do Espírito de Deus. Aonde o vento sopra, lá vou eu. Muitas propostas, guerras pra travar. Tem um leão tentando me matar, mas vigiando a brecha já fechei. Porque do Criador eu me lembrei. O dia mal não vai me alcançar. Geração forte tem que suportar. Na minha fraqueza vi o teu poder, e dos espinhos graça renascer. Não trocarei minha aliança, não, por um momento de aceitação. O que eu tenho ninguém vai roubar. Sou sua flecha, pode me lançar. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.
Glórias a Deus. Nós sentimos a presença de Deus aqui, né? Com esse louvor. E os irmãos estavam louvando e eu estava me lembrando. Não tem como esquecer do culto que nós tivemos hoje à noite aqui, no culto da juventude, que foi uma glória, não tem como explicar. Um dos nossos irmãos, alunos lá da IFOR, foi batizado com o Espírito Santo, então... Estamos sem voz, mano. Estamos sem voz, né? Foi tremendo o que Deus fez nesse culto. Né? Não houve uma pregação, o Espírito Santo hoje tomou conta daquele lugar. Glórias a Deus. Então, uma presença tremenda. E esse mesmo Deus que estava no culto é o Deus que está aqui nesse programa. Ele pode agir aqui dentro do estúdio, pode agir na sua casa, aí onde o Senhor estiver, onde a tua vida pode ser alcançada pela presença de Deus. E nós vamos direto ao ponto, né? Nós gostaríamos de falar sobre esses assuntos. E, inclusive, era esse hino que os irmãos estavam louvando, falava, né? Sobre não trocar a aliança, não trocar a palavra. Hoje em dia, nós estamos vivendo, né, irmãos? Tempos em que o jovem acaba perdendo a oportunidade de viver uma vida com Deus, ter uma vida resguardada na presença de Deus e acaba trocando as coisas de Deus por coisas tão banais, tão fúteis, né? E não é porque essa pessoa troca as coisas de Deus, não é porque ela entende que Deus não é melhor, né? O que acontece é que essa pessoa não nasceu, não germinou a semente do evangelho na vida dela, né? Ela pode ser que viva a vida toda dentro da igreja, né? E chega um ponto na vida dela que ela não entende o que está acontecendo e o diabo vem e rouba a semente, né? Ele rouba a semente que está no coração, na terra daquela pessoa ali. E essa pessoa acaba não desenvolvendo o chamado de Deus, não tendo um conhecimento verdadeiro do Evangelho, né? E o tema que nós lemos ali, né, em Lucas 8, versículo 5, diz: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. O que isso quer dizer, meus irmãos? O que a gente pode explicar para os irmãos que estão nos ouvindo, irmão Josué? O que dá para a gente aprender com essa lição, com essa parábola de Jesus? Da semente que cai à beira do caminho. O que nós temos aprendido nos últimos dias? Irmão Abner, aqui diz que o caminho ele era pisado. Então, o caminho pisado ele é um solo duro. É um solo que é difícil da semente ela descer e germinar. O que é germinar? Ela descer e começar a brotar. E ali no versículo 12, explica: a que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que cremos sejam salvos. Então, essa pessoa, esse jovem, ele está ali no culto, está escutando a palavra, pode ser até tocado, né? Muitas vezes, vamos dar um exemplo, eu estou ali no culto de terça-feira, os cultos de terça-feira de ensino, o pastor Humberto está trazendo cada palavra que eu, pelo menos, estou saindo impactado com as revelações que o nosso pastor está tendo. E aí eu sou um jovem que eu estou ali, estou escutando a palavra, mas eu não tenho um novo nascimento. Sou uma pessoa que estou a vida inteira na igreja e estou ali, estou escutando. E aquela palavra, ela toca na minha vida. Eu sou tocado, que palavra tremenda. E aí eu saio dali do culto e esqueço de tudo que foi dito. Se me perguntarem o que foi falado no final do culto, não sei. Sei que foi tremendo, mas eu não sei o que falaram. O que aconteceu? E também pode acontecer do jovem sair do culto, ir direto para uma roda de amigos, conversar, jogar papo fora, pegar o celular, começar a assistir videozinho, né, se perder ali. Isso o pastor Humberto falou no podcast, né? Isso, o pastor Humberto e o pastor James estavam falando. E eles falaram isso, que o jovem, vou dar um exemplo de jovem, né, que nós somos jovens,
sai ali do culto e vai direto pro celular, vai direto pro TikTok, direto pro Instagram. E começa a rodar vídeo. E aí o diabo vem, aproveita ali que o jovem já se perdeu, já perdeu os pensamentos ali, e arrebata aquela semente. Ele tira a semente, tira a palavra, o que acaba impedindo, né, da semente, que a semente é a palavra de Deus, acaba impedindo aquela semente de germinar. Talvez aquela palavra ali poderia ser a palavra que mudaria a vida daquela pessoa. Se ela cresce, né, aqui vai dizer, para não suceder que crendo sejam salvos. Talvez aquela pessoa não tinha um novo nascimento, e naquele dia, se ela escutasse, depois do culto, ela continuasse ali, como fala, ruminando aquela mensagem, se ela cresce ali, talvez aquilo ali traria algum milagre para sua vida, né? Um milagre na saúde, um milagre não sei, no trabalho. É de fato o que está acontecendo muitas vezes, né? Dos jovens, ou até mesmo não somente jovens, né? Pessoas de todas as idades, né? Acontecer de sair do culto, ouvir uma mensagem tão tremenda, e só que ela não continua se alimentando daquela mensagem, buscando mais de Deus em cima daquilo, né? Daquela mensagem. É uma mensagem transformadora, uma mensagem de vida, mas passa 24 horas, 72 horas, né? E assim vai passando os dias e aquela mensagem vai caindo no esquecimento, que é uma coisa natural, né? É uma coisa super natural por causa que o nosso cérebro ele tende a ir esquecendo, né? E se apegando às informações mais importantes e aquelas que a gente escuta várias vezes. Como o exemplo que foi dado, né, de a língua materna, né? A língua materna a gente sempre está escutando. Então, eu por mais que eu fique anos sem falar a língua materna, Sim. vai voltar, Se eu não me engano, foi o pastor James, ou foi o pastor Humberto que falou, Sim. por exemplo, tu escuta a vida inteira o nome da tua mãe. Por exemplo, o nome da minha mãe é Keila. Estou há 17 anos escutando esse nome. Se eu ficar 5 anos sem escutar esse nome, eu ainda vou lembrar, porque é uma coisa que ficou gravada, né? ficou repetindo. Assim é a mensagem, né? Quando a gente fica remoendo aquela mensagem, Sim. fica escutando ela de novo, buscando uma revelação de Deus. E o que acontece, irmão Brian? O que a gente faz quando a gente escuta uma mensagem dessa? Qual seria o melhor caminho para nós? Bom, Abner, essas mensagens que o meu irmão Josué comentou aqui, das terça-feira, estão sendo impactantes na minha vida, né? Que o pastor Humberto, essa revelação que ele está trazendo é algo, assim, extremamente Deus. Os ensinamentos que ele passa. E, assim, eu, particularmente, o que eu faço? Quando eu venho para os cultos de terça, tudo que ele vai falando, eu vou anotando. Porque depois do culto, eu vou lá e fico remoendo, fico digerindo aquela mensagem que o pastor Humberto passa. E aqui, nessa parábola, é o que acontece, né? Porque, como nós estamos num programa de jovem, vou dar muito exemplo do jovem. O jovem, ele vai no culto de sábado, de quarta, de terça, escuta a palavra, só que dá um pouco... Esse é o exemplo do jovem aqui, né? Vou botar como jovem. Escuta a palavra, só que dá um pouco, que o irmão Josué falou, sai e vai pro telefone. Escuta a palavra, é até impactado por Deus. Deus age, Sim. toca na vida dele, só que sai dali e vai pro telefone. Volta aos hábitos. O período dele de buscar Deus é das 8 às 9h30. Depois daquilo, ele volta pro telefone, vai pros amigos. Os bons costumes dele começam a se corromper por causa da influência, né? Um exemplo que até eu tenho particularmente, a minha vida, eu fui criado dentro da igreja, né? Só que eu escutava a palavra, só que eu era a mesma coisa. O meu período dos bons costumes era das 8 às 9h30. Só que chegou um determinado ponto que a semente foi plantada e germinou. Sim. Entende? E foi algo extraordinário na minha vida, que em 2023, no retiro que teve da minha sub-região, em Eldorado, que o pastor Adriano, nosso superintendente, pregou, e a mensagem, o tema do retiro era em Salmos 119:9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando
e observando segundo a tua palavra. Aquela mensagem que ele pregou lá em Eldorado sobre os jovens que foram para a Babilônia, aquela mensagem me impactou minha vida. E lá eu tive, assim, lá eu tenho certeza que germinou a semente. Mas antes disso, irmão Braio, o senhor estava sempre, desde criança, ouvindo a palavra de Deus, mas antes do senhor ter um impacto, né, com a palavra de Deus e a semente do evangelho germinar na sua vida, qual era o seu pensamento? Irmão Abner, assim, ó, eu sou músico. Eu fui criado na igreja desde quando eu nasci, há 18 anos, eu sou membro do Ministério da Restauração. E eu fui ensinado, instruído pela minha mãe, pelo meu pai. Só que um jovem que não é batizado pode participar das atividades da juventude até os 18 anos. Até os 16 anos. E eu, naquela época, eu estava chegando já aos 16 anos. E a semente não tinha germinado. O meu pensamento, quando desse a idade, infelizmente, eu ia me desligar por causa... Eu participava das atividades e tudo mais por causa do instrumento. O meu foco na minha área era o instrumento. Era a música. Era a música. Interessado na música. Na música. Porque era algo que desde criança eu gostava e eu me envolvi na música. E até então a semente do evangelho não tinha germinado na sua vida. Entrava num ouvido e saía no outro, né, como minha mãe me fala. E a semente não germinava. Não fluía. Era impactada algumas vezes por Deus, eu buscava, mas a semente não germinava. Não chegava a germinar. E naquela época eu cheguei a entrar no ensino médio. O ensino médio, querendo ou não, para um jovem que não está firme na palavra, que não busca, que nem a palavra aqui, como manterei os caminhos da minha mocidade puro, eu observo na palavra. Eu não observava, eu só escutava. Então, quando eu entrei para o ensino médio, os meus costumes começaram a se corromper. Por quê? Por causa do ensino médio, tu tá ali, no fundamental tu é ensinado, tá sempre com aquelas mesmas pessoas, a mesma turma, 10 anos. Só que tu vai para o ensino médio, tu é um mundo novo. Muda totalmente. Muda totalmente. E ali eu comecei a ver coisas que eu não via. E a semente não tinha germinado. Então, se eu fui para o retiro... Estava a ponto do diabo roubar a semente da sua vida. Exatamente. E não nascer nada, digamos, na sua vida, né? Mas graças a Deus agora, em honra do nome do Senhor, que naquele retiro a semente germinou. O pastor Adriano pegou uma palavra extraordinária, tremenda, que impactou a minha vida naquele dia, e hoje eu estou fazendo a escola de formação de obreiro e restauração. Glória a Deus. Aleluia. Isso é uma coisa tremenda, meus irmãos. Às vezes o jovem está a vida toda na igreja, né? E não tem um impacto da glória de Deus. A semente, é o que a gente está dizendo, a semente não germina, né? O solo está ali compactado, né? Por causa de problemas, traumas, coisas que a criança, o jovem aprende, né? Mas ele não recebe uma transformação. O solo não consegue absorver a semente para que ela nasça, né? No solo. E isso, quando a semente cai ali, o perigo dessa semente não germinar na vida do adolescente, do jovem, é do diabo vir e roubar essa semente. E como é que ele faz isso aí, né? Ele vai apresentar coisas que o jovem, né, não experimentou, quem sabe, mas é uma glória superficial, uma glória momentânea, que cega o jovem que ainda não teve o impacto de Deus, né? E acaba esse jovem, muitas vezes, né, perdendo a sua comunhão com Deus, saindo da igreja, se afastando do meio cristão, né, porque a semente do evangelho não germinou no coração dele, e o diabo veio ali e roubou a semente. Ele apresenta, quem sabe, amigos, amizades, né, que não são cristãs, apresenta uma infinidade de coisas, né? Os irmãos são conhecedores do que jovens passam, né? Pessoas hoje em dia são escravizadas pelo inimigo, mas o diabo não vem primeiramente apresentando uma coisa ruim. Ele não te apresenta morar nas ruas quando ele te apresenta as drogas. Ele não te apresenta as dificuldades de cuidar uma família, né? Sendo jovem, né? Não te apresenta as dificuldades de ter uma família, mas ele vai te apresentar ali o momento do prazer, né?
do sexo ilícito, né, de coisas assim banais. Ele não te apresenta as coisas ruins. Ele vem com a glória. E ele fez isso com Jesus, né? Jesus, sendo filho de Deus, quando Jesus jejuou, estava jejuando 40 dias lá no deserto, 40 noites, Satanás veio e se apresentou para ele, apresentou a glória desse mundo, apresentou os reinos desse mundo, né? E Jesus, sendo homem, mas também sendo Deus, ele conhecia a glória dos céus, e ele sabia para que ele tinha vindo a essa terra, né? Se, por um acaso, assim, ele tivesse cedido, né, a vontade do inimigo ali, ele trocaria toda a eternidade, todo o projeto de Deus, e eu dou glórias a Deus que Jesus, né, não fez isso. Disse não, ele rejeitou a Satanás ali, mas Satanás, ele tentou. Ele apresentou para o próprio Filho de Deus, ele apresentou a glória desse mundo. Ele apresentou coisas extraordinárias, né? Se com Jesus ele fez isso, né? Ele apresentou ali o caminho mais fácil. É só se prostrar. O caminho mais fácil. É só se dobrar e aceitar que tudo está aqui. Olha, tudo isso, tudo vai ser teu. Só se prostrar, só dobrar teu joelho, que é tudo teu. Se ele fez isso com Jesus... me adorares, né? Se ele fez isso com Jesus, imagina com nós. E o senhor tocou num tema, num assunto, aí o senhor disse uma palavra, né? O caminho mais fácil, que também é uma das mensagens que o pastor Humberto pregou nos últimos dias aí, que é o caminho mais fácil, né? O atalho. O atalho. Jesus tinha um caminho a seguir, e esse caminho era um caminho de dor, de sofrimento, um caminho de dificuldade, mas o diabo veio e apresentou o caminho mais fácil. Já que tu veio ao mundo, né, para ganhar esse mundo, para ser rei desse mundo aqui, né, era o pensamento do diabo, mas Jesus não veio para esse mundo. Ele veio para buscar os seus, a sua igreja, para governar um mundo muito maior que esse que nós vemos, né? Mas o diabo não fazia ideia, né? Quem sabe? E ali nessa passagem, quando o diabo afronta Jesus, né? Sim. Foi bem no começo do ministério, né? Bem no começo. Bem no começo. Vamos colocar em outras palavras, né? Vamos entrar, ele e Satanás chegando para Jesus. Pega esse caminho aqui, esse atalho. Não precisa a cruz. Não precisa o sofrimento, não precisa a perseguição, não precisa. É só se adorar. Não precisa renunciar àquela tua paixão. Não precisa chegar naquele objetivo, né? Não precisa renunciar às redes sociais para chegar ao teu objetivo. Sim. O pastor estava falando, quer ser um pregador, quer ser um missionário, mas não quer passar pelo caminho de buscar a Deus, de jejuar, de orar, né, de passar pelo trabalhar de Deus. E hoje em dia, os jovens, quem sabe, ele quer ter uma família, quer ter um casamento, mas ele quer o caminho mais fácil, ele simplesmente quer seguir o seu coração, o seu pensamento, é o seu caminho, ele quer fazer o próprio caminho, né? Sim. Quem é jovem, aqui nós somos jovens, nós entendemos, e muitos de nós passamos por isso, de querer fazer o nosso próprio caminho. Mas Deus nos apresenta o caminho que é Cristo. É um caminho de sujeição, de oração, de busca, para alcançar algo segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Irmão Abner, e na pregação de terça-feira passada, que o pastor Humberto estava pregando, ele comentou sobre Felipe, que Felipe pede para Jesus logo o resultado, né? Sim. Mostra o Pai. Só que Jesus disse que ele era o caminho e que para chegar no Pai precisaria passar pelo caminho. Só que Felipe não, Felipe queria logo o resultado, ele não queria passar pelo caminho. Sim. Porque para ele passar pelo caminho, ele teria que se sujeitar, teria que renunciar a algumas coisas, e ele não queria, ele queria a facilidade, né? Jesus, me mostra o Pai. Não, logo o Pai. Mostra logo o Pai. Não, tem que passar pelo caminho. O caminho era Cristo. Isso é um pensamento muito, muito compatível com essa primeira versículo que fala, né? E vai e arrebata, porque o jovem, ele sempre pensa no resultado. Ele sempre quer afirmar o pensamento dele, afirmar os planos dele nele mesmo. Ele não coloca no Pai. Lá na escola, nós estamos com um propósito, das 11 à meia-noite, ler cada dia um capítulo de Provérbios.
E esses dias nós estávamos lendo lá, os alunos, e eu li um versículo e eu anotei. Agora os irmãos citando aqui, se remeteu muito com o que vocês estavam falando aqui sobre o jovem querer afirmar os pensamentos no Fazer próprio conhecimento, o próprio caminho, né? o próprio caminho, né? Sim. E em Provérbios 3:5 fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A palavra estribes aqui, ela, com uma tradução mais simples, né, é confiar, afirmar no próprio conhecimento. Só que daí no 6 nos diz assim: reconhecer em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Para nós confiar em Deus, não no nosso próprio conhecimento. Porque a nossa vontade, a nosso querer, vamos colocar até no versículo aqui, aquela semente não germinou por quê? Porque estava confiando no seu próprio entendimento. Escutava a palavra, participava de retiro, participava de consagração, escutava. Só que o seu entendimento estava onde? No seu próprio conhecimento. Ele se afirmava no seu próprio conhecimento. E veio Satanás e tragou. Sim. Nós estamos vivendo, nós criamos uma estratégia lá fora, exatamente para trabalhar essa terra em nós, para que quando vem a semente, né, essa semente do Evangelho já logo germine. A palavra de Deus é a semente, né? Jesus nos ensina que a palavra de Deus é a semente. Então, como é que a semente vai cair nesse solo, na nossa vida, no nosso coração, e logo vai germinar? Essa terra tem que estar trabalhada. E ela precisa de sol, precisa de chuva, né? Precisa estar ali revolvida, uma terra macia, para que em terra boa, né? Como diz a parábola. E essa foi uma estratégia que a gente adquiriu lá na EFOR, na escola, depois de todas as atividades ali, no horário antes de dormir, nós lermos, né, provérbios, né, absorvermos os conselhos, né, que está ali em provérbios. Para quê? Para que quando a gente esteja dormindo, a última coisa que a gente faça no nosso dia seja estar em contato com a palavra de Deus e orando, né, na oração das 11 horas no Meet lá. A gente entra na oração. Para quê? Para que a gente vá se desligando daquilo que a gente viveu no dia a dia, né? Se desligando das lutas, dos problemas, da canseira, e a nossa vida se encha da presença de Deus antes de dormir ali, para que Deus já vá trabalhando nos nossos sonhos. E é uma coisa que o pastor Humberto falou, né, no podcast, que é durante o sono que a pessoa o cérebro da gente vai organizando, né, o assunto que ele recebeu antes. Então, já pensou se sai da igreja, ouve uma palavra, mas aí chega em casa, vai para o telefone, vai conversar conversas totalmente diferentes daquilo que foi falado na mensagem, o teu cérebro não vai conseguir absorver a mensagem enquanto estiver dormindo. Mas o pastor Humberto deu uma dica, ele ensinou, né? Ele nos disse assim no podcast, né? Para os irmãos que não sabem, quiserem assistir lá o RestauraCast, é muito, muito interessante aquele programa. E ele disse assim que depois de ouvir uma mensagem, chega em casa, ora e pede para Deus ir trabalhando na tua vida aquela mensagem. Porque naturalmente você vai esquecer alguma coisa, mas se a semente cai no solo e o Espírito Santo faz ela germinar na nossa vida, nosso coração está preparado para germinar aquela mensagem, a gente vai ser muito abençoado por Deus. A nossa vida vai ser outra, vai ser transformada. Irmão Abner, e tem gerado resultado isso. Tem gerado resultado, né? E as noites, pelo menos as minhas, estão sendo muito melhor. Alguns irmãos lá na escola, né, comentaram também que estão tendo umas noites bem melhor. O dia está sendo, pelo menos para mim, está rendendo mais. Na palavra também, muitas coisas que eu tinha dificuldade de entender. Depois que a gente começou com esses propósitos, começou a ficar mais fácil de entender. Glória a Deus. É uma coisa tremenda isso aí, né? Um testemunho meu, esse versículo que eu li de Provérbios 3:5, depois que eu li ele, mudou a minha visão. Porque eu vim para a escola com uma direção de Deus, mas
o meu temperamento queria sempre fazer um resultado colocando o meu conhecimento no meu Sim, entendimento. com base na tua vida. Na base da minha vida. Ah, eu vou acabar a escola, vou fazer isso, aquilo. Mas depois que eu li aquele capítulo, aqueles versículos ali, mudou a minha vida. A minha visão mudou, porque eu tinha um entendimento, só que depois que eu li a palavra, que Deus quer que nós não estribe o nosso conhecimento em nós mesmos, mas sim nele, confiar nele, foi a mesma coisa que quando Deus chama Abraão, né? Sai da tua casa, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para uma terra onde eu te mostrarei. Ali Deus pediu para ele confiar. Ele não sabia para onde ia, mas sabia que quem estava guiando ele. Mas era para ele se estribar em Deus, né? Em Deus, não nele. Nele mesmo. Algo tremendo. E isso aí foi algo extraordinário para mim, né? E tal, que nem o irmão José agora acabou de citar, foi as leituras de noite e a oração da noite tá algo impactando lá na escola. A vida de nossos irmãos lá. Hoje, pela honra e a glória do Senhor, um dos nossos irmãos foi batizado com o Espírito Santo. Glória a E Deus. nós cremos que isso é resultado, né? Sim. Da busca a Deus, da intensidade que a gente vai se dedicando às coisas de Deus. Deus nos conhece, Deus vê e Ele começa a operar nas nossas vidas. Mas, glórias a Deus, vamos a mais um intervalo, vamos ouvir os nossos irmãos louvar mais uma vez. E depois a gente continua ainda com mais um pouco sobre esse tema, sobre esse assunto que é tão maravilhoso. Glória a Amém? Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. E aos irmãos que quiserem comentar no chat, quiserem perguntar alguma coisa, se tiver dentro do assunto e a gente souber responder, nós iremos responder as perguntas, né, sobre esse tema, sobre esses assuntos. Amém, meus irmãos? Mas podem interagir ali no chat, daqui a pouco a gente vai estar lendo. Amém? Amém. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem o Senhor não sei pra onde. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti? O que seria de mim sem ti, sem ti, sem ti, sem ti? Eu sou vazio, eu não sou nada
seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti, o que seria de mim sem ti? Sem ti, sem ti. Glórias a Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Glórias a Deus. Irmão Rafael, se o senhor poderia fazer um favor de ver se tem alguma mensagem aí para nós. Aleluia. Paz do Senhor a todos os irmãos, os vídeos alugados. Amém. Se no chat os irmãos estão mandando alguma mensagem ali, pelo jeito tem bastante ali. Mas, enquanto isso, o irmão Rafael vai vendo ali, nós vamos ler a passagem de novo do jovem rico, né? Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste porque era riquíssimo. Aqui nós vemos a passagem deste jovem, deste homem, né, que era riquíssimo. E ele chegou com uma pergunta a Jesus, uma indagação. E ele queria saber como ele faria para herdar a vida eterna. E Jesus lhe disse: tens guardado a lei? Né? Explicou, mostrou para ele o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E o jovem disse, aquele homem disse, né? Tudo isso tenho feito. Eu tenho guardado a lei desde a minha juventude. Mas Jesus disse para ele: uma coisa ainda te falta. Uma coisa só. Vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E porque era riquíssimo, ele não conseguiu, não aceitou aquela determinação de Jesus. E é uma das coisas que Jesus disse, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Mas aquele mandamento ele não conseguiu obedecer, não conseguiu deixar. E lá na parábola do semeador, nós encontramos a explicação por que esse jovem, esse homem, ele não, muito provavelmente, ele não herdou a vida eterna. O senhor poderia ler, irmão Brian? Amém. Lucas 8, 7. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. E a explicação sobre isso, lá em Lucas tem uma explicação que fala o porquê, o que significa essa semente que caiu entre os espinhos. Tem a que caiu à beira do caminho, tem a que caiu sobre solo de pedra, e tem essa que caiu entre os espinhos, e esses espinhos a sufocaram quando ela cresceu. Lucas 8, 14.
E a que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e os seus frutos não chegaram a amadurecer. Que coisa, né? Hoje em dia, e como naquele dia, naquela época, as pessoas não conseguem seguir a Cristo por causa de um motivo, às vezes. Estão sufocados pelos cuidados desse mundo e pelas riquezas. E acabam rejeitando a eternidade por coisas tão simples e passageiras aqui nessa terra. Foi o que aconteceu com esse jovem, né, irmãos? Ele tinha a oportunidade de herdar a vida eterna, mas ele não quis porque ele tinha riquezas, ele estava preocupado com as coisas aqui na terra. E quantos jovens hoje em dia, né, que trocam a presença de Deus, o futuro com Deus, na presença de Deus, na casa de Deus, que é mais difícil, obviamente, porque tu tem que negar a si mesmo, e trocam simplesmente por riquezas ou coisas passageiras, se preocupam com esse mundo, né, irmão Rafael? Sim, aleluia. É uma coisa triste. E irmão Abner, isso aí que nós estamos lendo agora sobre a outra que caiu no meio dos espinhos e se cresceram com ela, a sufocaram. O jovem rico é a mesma coisa. O jovem rico, o que acontece? Na tradição judaica, as crianças, eles são desde pequeno ensinados, instruídos. Sim. Em todas as leis. Nós podemos ver que ali no capítulo 18, no versículo 21, ele fala: replicou-lhe ele, tudo isso tenho servido desde a minha mocidade. Ele sabia os costumes, sabia as leis, sabia a tradição, mas o coração dele estava apegado em algo. E Jesus, sabendo disso, falou: uma coisa ainda te falta, renuncia à riqueza. E ele era muito rico. Talvez ali no coração dele estava gritando: ainda falta algo, ainda falta algo. Por isso que ele pergunta para Jesus. Só que quando Jesus confronta ele retrocede. Isso é triste. Quantos, né, irmão Rafael? O senhor estava nos contando o seu testemunho, né, lá na fora, que o senhor quase que por preocupar-se com as coisas, né, do mundo, né? Sim, eu tive uma experiência no Covid-19, na época. Sim. Essa experiência que eu tive foi onde eu passei por provações, né? E através dessas provações, Deus me fez a entender o propósito que hoje eu estou aqui na IFOR, né? Na Escola de Formação de Obreiros, né? O diabo abriu várias brechas para eu sair da presença de Deus, né? Em 2000... Tirar o foco, né? Tirar o foco. Em 2018, ali para 2019, a escola, quando eu fui à escola, foi no ensino médio, o irmão Brian estava falando, foi também um baque para mim, porque passei por coisas que onde foi uma batalha espiritual para mim, sabe? Sim. Foi uma coisa assim que eu tive que orar muito. Entrei muitas vezes em propósito com Deus na madrugada. Enfim, eu recebi as oportunidades dos meus colegas, oportunidade das pessoas para desfrutar o mundo, sabe? Sim. Onde, no sentido para sair por festa, queriam me levar a uma realidade assim do mundo, sabe? E nessa parte eu disse não. E muitas vezes teve uma vez na escola, eu estava na escola e eu estava rodeado daqueles colegas, né? E eles me fizeram uma pergunta, irmão Abner, por que eu não era normal, por que eu não jogava, por que eu não praticava tal exercício, futebol, assistir
futebol, TV, porque eu não tinha redes sociais e eu sempre fui uma pessoa que nasci no Ministério da Restauração, desde pequeno. Glória a Deus. Então, sempre permaneci firme, sabe? Sempre ouvindo os conselhos dos meus pais, né? Então, eles faziam aquelas perguntas para mim. Por que tu não faz tal isso? E me convidavam, sabe? Para sair. E ir para um ambiente diabólico, totalmente diabólico. Na verdade, o inimigo queria me tirar da presença de Deus. Quer Né? tirar o foco, né? Tirar jovem. o foco ele do jovem. Apresenta caminhos ali, alternativos, né, para o jovem. Sim. Vislumbres, né, desse mundo, a Sim. glória desse mundo, Sim. as riquezas desse mundo. Sim. E às vezes, né, o jovem não, como a gente estava falando antes, né, não nasceu a semente no coração dele, né. Isso, a maioria de nós passa isso, essa fase na escola, né. Sim, sim. Isso a gente só vence de que maneira que o senhor conseguiu vencer isso, irmão? Eu venci, na verdade, e nessa época aí, irmão, eu estava numa época onde Deus estava me provando. Sim. Como assim me provando? No sentido que eu não era muito rodeado de muitas pessoas, de muitos amigos, assim, sabe? Então, a base foi meus pais, sabe? E isso, um exemplo foi meus pais, isso desde a minha adolescência. Então, eu tive muito contato com meus pais e Deus falou comigo que era um processo que eu deveria passar até vir para aí fora, né? Eu fui na base, irmão Abner, foi na oração das 3 horas da madrugada. Sim. Deus me deu várias experiências. Foi a maneira que o senhor encontrou. Sim, foi a maneira. Quem sabe o senhor estava contando para nós, né, antes, que lá esses questionamentos na escola fizeram a sua fé se abalar, de se perguntar, né? Sim, o senhor está no caminho certo? Sim. Foi isso, né? Teve uma vez, assim, que eu voltei da escola. Aquele dia eu fui muitas perguntas para minha vida, sabe? E fiquei pensando de várias maneiras, assim, sabe? Será que estou no caminho certo, no destino certo? Então, desde aquele dia, eu coloquei interrogação, assim, em meu pensamento. E fui aos pés do Senhor, jejuei, fiz oração. E nessas experiências, nas 3 horas da madrugada, irmão Amner, eu vim para a sede, junto com meus pais, antes ainda também do Covid. Sim. Eu tive essa oração na madrugada, né? E eu tive uma experiência com o Senhor, né? Com Deus, né? Bah. Eu tive uma experiência onde eu vi Jesus, né? No meu quarto, assim. Foi uma coisa tremenda, extraordinária na presença de Deus. E aí houve o germinar da semente, né? Sim, sim. Bom, são experiências que a gente passa, né, na juventude, na adolescência, e é uma coisa natural, é o ciclo natural, né, do jovem chegar a uma fase e se perguntar, será que eu estou no caminho certo? E às vezes a gente está como esse jovem rico, ele está a vida inteira na igreja, ele conhece a lei, ele sabe os costumes, sabe a doutrina, né, mas chega uma fase de pergunta, o que eu vou fazer para dar a vida eterna, né? E às vezes Deus nos pede algumas coisas para renunciar. Ali ele falou para esse jovem rico, né? Vai e vende tudo que tens, né? E segue-me. Mas ele se entristeceu, ele não quis renunciar àquilo. Ele não quis renunciar aos seus bens materiais, terrenos, para a glória eterna. Ele mesmo pediu que farei para ele dar a vida eterna. Que será que ele pensava que era a vida eterna, né? Podemos até colocar em pauta aqui. Quando o jovem rico chega a perguntar para Jesus, porque dentro dele, para ele perguntar, teve que haver um questionamento primeiro nele. Sim. Talvez ali naquele momento estava nascendo já a semente. Só que quando Jesus questiona ele, fala para ele vender tudo que tem, os espinhos vieram e ela pode ser que, ali diz, né, que essa semente ela germinou, né, mas ela não conseguiu produzir. Os espinhos vieram a sufocar e ela se tornou infértil.
E a gente vê isso, então, nitidamente, né, irmão Bray? Não conseguiu produzir na vida dele um fruto de salvação, um fruto de transformação na vida dele, porque ele estava preocupado com as suas riquezas, né? E o que a gente entende, né? O que a gente pode colocar mais como cuidados desse mundo e as riquezas, né? Às vezes, um exemplo de um irmão, hoje ele é pastor, mas ele trouxe num retiro uma mensagem falando de alguns jovens que oravam para conseguir uma entrada na faculdade, uma bolsa na faculdade, né? Para estudar, até quem sabe às vezes para ajudar na obra de Deus. Eles queriam muito isso. Mas quando chegou a hora de fazer a faculdade, eles queriam fazer todas as cadeiras que eles conseguiam na faculdade lá, estudando à noite, e pararam de ir nos cultos. Então, o que a gente pode entender? E logo eles deixaram de ir nos cultos, logo estavam afastados das coisas de Deus, afastados do propósito que Deus tinha para eles. Quem sabe Deus mesmo abriu, logicamente, né? Deus abriu a porta para eles, né? Eles oraram para conseguir uma vaga na faculdade, uma bolsa. Deus abriu a porta, eles entraram, né? Mas eles se preocuparam mais com a bolsa, com a faculdade, com as coisas dessa terra, esqueceram daquele que tinha aberto a porta para eles, né? E acabaram trocando a eternidade por causa das riquezas desse mundo. E isso é uma coisa muito triste, né, que acontece. Ainda mais no meio da juventude, né? Porque eu tenho 18 anos e eu tenho preocupação, por causa do meu futuro, o que eu vou fazer e tudo mais. E é bem a realidade da juventude, o que nós passa. Nós, sendo a geração eleita, nós fizemos parte de um corpo que escolheu andar na contramão do mundo. Então, andando na contramão do mundo, nós já não temos mais aquela... Já é renúncia, já não convivemos com pessoas com hábitos diferentes do nosso. E o que Satanás faz? Lança nas preocupação. Faculdade, que nem o senhor comentou agora. Ele lança no que nós... Porque uma coisa que o meu pai me ensinou, ele falou bem assim, Satanás, ele não vai chegar, abrindo a porta já, falando... Ele vai começar dando voltas e voltas e voltas até... tragar. Até que a gente mesmo abre a porta, né? Exatamente. E daí é o que acontece. O Satanás começa a tirar no foco. E hoje eu não vou no culto. Tô cansado, trabalhei. Hoje eu, que nem o senhor falou, da faculdade, vou fazer 5 faculdades para me terminar. Talvez o pensamento dele é fazer toda a faculdade mais rápido, para mim depois eu estar livre e fazer a obra. Só que, no meio desse tempo, os espinhos sufocam. Irmão Amner, no sentido desse jovem, e o que o irmão Brian estava falando, a EFOR tem como objetivo de ter renúncia, né? Sim. Então, Renunciar. isso, muitas pessoas, muitos irmãos ali, os alunos agora da segunda turma, renunciaram muitas coisas, faculdade, trancaram. Então, eu vejo uma grande renúncia, um passo. Muitos não têm esse pensamento, né? Muitos jovens se preocupam com bastante coisa, com financeiro. Será que eu vou ter um carro? Será que eu vou ter uma boa casa? Será que eu vou ser bem financeiramente? Sim. Muitos se preocupam com isso, né? Mas será que é o objetivo? Não. De buscar o financiamento? É bom. Mas no sentido, se só buscar, só querer essas coisas, vai acabar espiritualmente tu morrendo. Espiritualmente. Então ali na fora ali é uma coisa tremenda, extraordinária, nesse sentido que a gente tá numa renúncia onde Deus quer jovens que se entreguem à palavra de Deus, né? A juventude, sim, sabe? São futuros obreiros da casa do Senhor, né, Mohamed? Sim. Então, tem que ter uma renúncia espiritualmente, né? Glórias a Deus. O programa, no chat, vamos ver quem está nos acompanhando. O senhor consegue ler, irmão? Sim, Rafael? sim. Os irmãos, parece que tem uma bandeirinha de Porto Rico ali. Sim, o irmão Diego Torres Morales. Sim. Aleluia. Glória a Deus. Irmão Eliton Alves. Paz do Senhor, irmãos.
Eu acho que se o senhor ler todos, vai acabar que sim, não vamos sim, conseguir, sim, mas... sim. Mas houve uma pergunta, irmão. Tinha uma Abner. pergunta? Não Vamos uma lá ver. pergunta, mas um acrescimento Vamos acrescentar. Aham. do programa que a gente Sim. da palavra de Deus que a gente está tendo. Irmão Mateus, ele colocou assim: quando a realidade não condiz com a promessa, Deus muda a realidade, mas não altera a promessa. Olha só, que coisa, não? Glória a Deus. Tremendo, né? Ali nós temos muitos irmãos, né, participando. Tem Deixa da eu ver. área Glória a Deus Chapada. pelo irmão. Eu vi ali que tinha também da área de Caxias do Sul, da onde é o nosso irmão Rafael, né? A gente Isso. acabou esquecendo de Glórias a Deus. apresentar, né, a Amém. área que ele veio. Aleluia. Glórias a Mas Deus. é isso aí, os irmãos que estão participando, né? Glória a Deus pela vida de vocês. São muitos ali, muitos comentários, né? Sim. Então, se a gente ler todos, vai acabar que vai tomar muito tempo. Mas agradecemos aos irmãos que estão ali, cooperando, né? Participando, assistindo essa programação. Aleluia. Nós estamos vendo que o pastor Humberto, os pastores, as mensagens que Deus está nos revelando, está nos apontando para um caminho, né? Para a juventude, para a igreja, um caminho que é o caminho que Deus propôs para cada um, né? O caminho de renúncia, a gente já viu aqui, um caminho de santidade, a gente entende isso, que a santidade é a maneira mais eficaz, né? A única maneira da gente ver a Deus. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Então são caminhos que apontam para Cristo, e Cristo ele se intitula como caminho. O caminho que Cristo propôs para nós é esse caminho de renúncia, né? E ele quer que a gente faça aquilo que está estabelecido por Deus, a vontade de Deus para as nossas vidas. Não se estrivando no nosso próprio coração, nosso próprio entendimento, né? E buscando sempre fazer a vontade de Deus. Tinha mais um exemplo, né, irmão Brian, lá em Lucas. Lucas, na parábola do semeador lá. O senhor pode ler a continuação? Lucas capítulo 8, versículo 8. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu, produziu a 100 por um. Dizendo isso, clamou: quem tem ouvidos, ouça. Amém. Essa semente que cai em boa terra, meus irmãos, ela é a semente que frutifica, que dá frutos, dá 60, dá 30, dá 100 por um. E como é que a gente vai fazer para essa semente germinar no nosso coração? O que a palavra de Deus nos ensina para que germine essa semente no nosso coração, né? É a gente colocando os elementos necessários na terra para germinar a semente. Se a gente colocar na nossa vida, né, coisas que nos afastam de Deus, que nos levam a pensar das coisas terrenas, como a gente já comentou aqui, o telefone, as redes sociais, né, gastando tempo que seria para buscar Deus, gastando tempo com coisas passageiras, né? E irmão Abner, agora o propósito que o nosso superintendente, pastor Adriano de Sidônio, colocou para que a juventude se desconectasse de Instagram, TikTok, redes sociais, se desligar totalmente, foi algo extraordinário, porque nós conseguimos ver o resultado no congresso. Deus impactou vidas naquele congresso. Eu e o irmão Rafael, nós estávamos trabalhando, nós somos renovados trabalhando. Sim. Algo extraordinário. Aleluia. Quando a juventude começou a cantar, essa renúncia que houve foi algo extraordinário. E eu coloquei um propósito na minha vida, de diminuir o telefone o máximo possível, para eu conseguir desfrutar, absorver tudo que a escola tem, a Escola de Formação de Obreiro tem proposta para mim, eu consegui absorver. E isso, essa coisa de renúncia, essa pauta de renúncia, para que nós consigamos produzir, né? Frutos, né? Dar frutos. Em Marcos 4, 8, né? Fala bem assim: outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Se a gente tem as condições necessárias
para dar frutos na obra de Deus. E a gente tem, né, os pastores, a liderança estão preocupados, né, em preparar esse solo, né, que a gente busque mais a Deus, ore, esteja nas vigílias, nas consagrações, leia mais a Bíblia, né, em propósitos, como aqui na sede tem o propósito das quartas-feiras, os irmãos, né, estão ali lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, orando. Os moços têm a oração na sexta-feira, oração no monte. As moças estão nesse propósito agora de buscar. Toda sexta-feira tem uma ministração do livro, né, do livro da irmã Patrícia e oração. Então, são várias coisas que vão agregando para Deus trabalhar no nosso solo, trabalhar no nosso coração e a gente entrar na revelação e a semente que cai, cada mensagem que cai, imagine só se cada mensagem, sendo uma semente da palavra de Deus, cai no nosso coração e o nosso coração está preparado para aquela semente, ela vai germinar e vai dar muitos frutos, né? A palavra de Deus é algo extraordinário. A gente vê, né, irmãos, pastores, pessoas que pôr em prática a palavra, que colocaram em prática a palavra de Deus, hoje são missionários, estão ganhando almas, estão trabalhando, se dedicando na obra de Deus. E é extraordinário isso, né? Quando a pessoa dá ouvidos à palavra de Deus e começa a produzir frutos. O senhor falando, né, de buscar, e é o que a escola fornece, né? Sim. Porque se Jesus não vir daqui 10, 15, 20 anos, creio que Jesus até lá já veio. Pode ser, né? Mas a juventude, a geração eleita, são os próximos, que o irmão Rafael citou, são os próximos obreiros, os próximos pastores, os próximos diáconos, presbíteros, os que vão estar na linha de frente. E nós, sendo uma juventude, eu sou jovem, nós temos que se colocar, temos que renunciar, buscar a Deus. Salmos 1 nos diz bem assim: bem-aventurado o homem que não anda nos conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2 fala: antes o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Lá na escola é o que nós estamos fazendo, né? Se levanta de manhã, tem a leitura diária e ora. E de noite é a mesma coisa, de dia e de noite. Porque nesse tempo nós agarremos essa visão que nós, depois que saímos de lá, podemos ser futuros missionários. Não sabemos para onde nós vamos, mas peguemos essa visão de renúncia e querer se tornarmos obreiros aprovados. Paulo fala a Timóteo: procura te apresentar um padrão para os fiéis. Timóteo foi um grande exemplo, né? Exatamente. De jovem que começou a dar frutos e deu frutos, né? Ou colocando em prática aquilo que ele estava ouvindo. A semente germinou no coração de Timóteo. E é uma... Você queria falar? Paulo fala a Timóteo, né? Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Nós temos essa condição, né? Nós temos condições de colocar em prática a palavra de Deus, de tornar-se padrão. O diabo, ele está a todo tempo nos assediando, colocando diante de nós, diante da população, coisas para tirar o foco. É uma glória momentânea. Ele tenta nos cegar com as coisas desse mundo, né? E muitos acabam cedendo a essa tentação, essa oportunidade, né? As oportunidades que o diabo coloca ali, acaba cegando a juventude e acaba não enxergando mais o além, que é o projeto de Deus, né? Acaba rejeitando todo um projeto, um cuidado que Deus tem, né, com a vida, com a família, um projeto de família, de obra missionária. Tantas coisas que a pessoa pode ser abençoada financeiramente, estudos, faculdade, e acaba, às vezes, trocando por um momento de prazer ali. O diabo apresentou para Jesus, lá na tentação de Jesus, ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus, ele não fez isso, ele não se prostrou, e ele obteve vitória. Simplesmente não se prostrar, não ceder à tentação de Satanás.
E hoje muitos trocam a glória de Deus por uma proposta de Satanás, uma proposta da glória desse mundo. Porque se tu fizer tal coisa, tu vai ser famoso, tu vai se tornar famoso, tu vai ter muitos amigos, né? Tu vai ter muito dinheiro. A proposta do inimigo é essa, né? E às vezes a pessoa acaba, na maioria das vezes, cai no caminho das drogas, no caminho da prostituição, né? Quando não troca a igreja por um momento ali e acaba perdendo a sua vida, ficando sem salvação, né? Eu tenho um exemplo de um amigo, colega de aula e de infância, que ele trocou isso, trocou a igreja, ele estava na igreja, né? Vinha de uma família cristã, e ele trocou a igreja por uma festa. E foi a última vez, né, que esse jovem foi na festa. Ele tinha a minha idade e eu fiquei muito impactado porque ele perdeu a sua vida nessa festa. Ele tinha tudo, era um músico, tinha tudo para ser uma pessoa abençoada por Deus, mas ele trocou por um momento de deslize ali, quem sabe Satanás se apresentou para ele, vamos para a festa, vamos curtir com os amigos, e ele perdeu a sua vida. Muitos acontece isso. No exemplo do filho pródigo, né? Sim. O filho pródigo ainda teve salvação, né? Teve conseguiu salvação. voltar. Sim, mas muitos não têm essa Não oportunidade. Eu tô lendo o livro dos Heróis da Fé, né? Sim. Que um irmão recomendou para mim. E eu lendo o livro dos Heróis da Fé, cada 20 homens extraordinários que sediaram o mundo, né? E lá cita vários homens, Savonarola, Sim. Martin Lutero. E um homem que eu li, assim, impactou com uma frase que ele disse. E agora o senhor falando, assim, do seu amigo, né? Sim. É bem o que David Livingstone fala. Ele falou bem assim, que as nossas escolhas na mocidade não se remete somente nesse mundo, mas na eternidade. A escolha que o seu amigo fez naquele momento, o resultado não foi só na terra. Sim. Na eternidade. Onde é que agora a escolha que ele fez, isso é algo muito importante. Sim. Da juventude, do jovem, do moço e da moça, ter consciência das suas escolhas. Cada um desses caminhos aqui que nós lemos e agora estamos falando, Sim. é importante. Para o jovem, para o moço, para a moça, ter uma noção, uma consciência das escolhas que vão fazer. Porque a escolha, toda escolha tem uma consequência. Sim. Todo o caminho que o senhor escolhe há uma consequência. A revista passada sobre os caminhos ele fala sobre isso. Sim. E há o livre-arbítrio, né, da pessoa, né? Sim. Também. Uhum. É coisa assim de minutos, de segundos, né? Que a pessoa faz uma escolha, uma decisão e acaba perdendo a sua vida. Uhum. O assunto está muito bom, mas nós chegamos já ao final desse programa. E se a gente vai falando, acaba indo longe. Mas, glórias a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade, pelos nossos irmãos, o irmão Josué, o irmão João, que esteve conosco também, a irmã Emanuele. E aos irmãos que assistiram, que acompanharam esse programa, nós recomendamos, né? Assista o podcast do RestauraCast, que é muito interessante. E também essa noite temos uma vigília da Capelania Prisional, né? Aqui na sede internacional em Porto Alegre. E amanhã, culto em espanhol, né? Domingo pela manhã, culto em espanhol. Nós estamos convidando já os irmãos e agradecemos por essa oportunidade, né? Louvado seja o Senhor por mais essa oportunidade de poder falar da obra de Deus. Amém? Não sei se temos mais um minuto para encerrar. Vamos fazer uma oração, então. Aleluia. Vamos orar e agradecer a Deus e pedir que Deus revele aos jovens, né, a sua vontade, que todos possam entrar pelo caminho, né, e a semente venha germinar no coração de muitos. Amém? Vamos estar orando? Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua presença nessa noite, Senhor. Te damos graça pela Tua misericórdia, pela Tua palavra,
pela Teu Espírito Santo que nos instrui, Senhor, nos Teus ensinamentos. Pai, venha guiar os jovens, venha revelar a Tua vontade, Senhor. Faz germinar em nossos corações a verdade do Evangelho, Senhor. Que o inimigo não roube a semente do coração dos jovens, desse que está na dúvida, no medo, Senhor, que está ainda duvidando, quem sabe, da Tua palavra. Nós pedimos, Senhor Deus, dá tempo, Senhor, para que essa semente germine, dá as condições necessárias, Senhor, para a semente germinar no coração deste jovem, dessa moça, deste moço, Senhor. Aleluia, bendito seja o Teu nome, Senhor. Continua operando e revelando a Tua vontade, Senhor, para os jovens, para os homens, para as mulheres, para as nossas vidas, Senhor. Nós Te pedimos e nós Te agradecemos, Senhor, colocando tudo diante de Ti, para a Tua glória e Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Deus abençoe a cada um. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito.